Opa, fala aí pessoal do canal CityK, beleza com vocês? Vamos estar aqui gravando um vídeo para o nosso canal depois de zilhões de tempos e vamos estar aqui falando com vocês um pouco sobre o que nós vamos estar fazendo aqui para o nosso canal, por que eu sumi tanto tempo, qual as minhas vontades, inspirações para a vida, né? Alguns processos de conhecimentos também, para mim virar uma pessoa voltada para polimatia, como que eu conheci esses processos, então vamos lá. Então é assim, galera, quando eu era pequeno eu sempre tive uma alta curiosidade sobre as coisas, sempre também fui muito criativo, gostei sempre de assistir desenhos da cultura. Ah, também teve uma certa época que eu era gamado por super-heróis, videogame e tal. Mas depois de certo tempo eu acabei abandonando essas coisas. Não porque eu ache infantil, nem nada do tipo, né? Mas de certa forma eu tenho assim a vontade de usar as coisas de forma utilitária. Então, sei lá, se for pra mim ver algum filme, sei lá, tipo Harry Potter, algo assim, uma coisa que eu já vi, né? Eu assistiria em outra língua, porque eu poderia aprender em outra língua, e isso seria interessante para mim, para o meu próprio futuro. Ler um livro também, que fosse até de ficção, de outro assunto, nada a ver com nada, eu também leria ele, por exemplo, em inglês, que é uma língua que eu ainda estou aprendendo. Então, no caso, eu olho para as coisas de forma muito utilitária nos dias atuais. Mas sei lá, do certo processo, né? Quando agora falando um pouco sobre vontades de inspirações assim, para o futuro, sempre quando fui pequeno eu gostei também de anime, né? Naí eu acho que nem tão mais pequeno, mas sei lá, ali por 8 até 12 anos, né? Eu gostava muito de anime. E no caso, eu comecei a ter vontade de virar um mangaka. Isso se manteve até perto dos 14 anos, até tentei fazer um curso de desenho, mas depois eu abandonei. Até porque o japonês, mesmo sendo a 10ª língua mais falada, ela não é uma das línguas mais interessantes para você estar fazendo aí agora, né? Dado porque nós temos outros processos para a gente estar colocando. Mas você vai ver que o japonês está aqui no nosso cronograma. Não foi uma coisa que eu abandonei, é uma coisa que eu gosto e também eu não vou ser assim, simplesmente super utilitário. Eu vou abandonar uma coisa que é tão legal, que seria o idioma japonês também. E no caso, né, eu, nessa época aprendi bastante japonês, eu ouvi bastante coisa em japonês e sabia até falar bastante japonês. Mas acabei perdendo um pouco, na verdade, bastante disso, porque eu fiquei muito tempo sem ficar exercitando, né, sem ficar fazendo essas coisas. Teve sempre uma vez ou outra em cada 1000 anos que eu fiz uma revisão de certos conhecimentos, mas acaba sendo muito irrisório para fazer uma conversação que não seja básica, né? E no caso, depois de certo tempo, eu acabei tendo vontade de estudar outras línguas. Então, começou a aparecer na minha cabeça, eu li a Bíblia, né? A ideia de eu ser teólogo, né? E no caso, foi muito estranho porque na verdade eu não queria, eu não sou de certa forma um cristão, eu estava virando uma pessoa ateia, né? E depois de certo tempo eu virei uma pessoa de forma agnóstica, porque eu acho que ateísmo seria de certa forma uma religião, né? Como que você vai acreditar num nada simplesmente, né? Mas no caso seria mais agnóstico, né? E no caso não chegaria nem a ser deísta ou algo assim, mas talvez possa existir um Deus, possa existir alguma coisa aí que possa estar nos cercando, né? E cuidando, sei lá, né, da nossa vida e tal. Mas o que acontece é que isso aí é outro ponto, né? A gente estava falando simplesmente da ciência e teologia, né? De conhecer hebraico, de conhecer grego. Então teve uma certa época que eu pegava um tempo para estudar o grego koiné e também o hebraico. Então tem algumas palavras que eu também sei, mas muito basiqueira, né? Assim, e às vezes eu também perco assim da memória, às vezes é bom até sempre estar revisando. Mas eu não tenho, infelizmente, mais a possibilidade de estudar o grego koiné e também o hebraico, assim, pura e simplesmente, pelo menos por enquanto, né? Eu pretendo fazer isso daqui pelo menos uns 2 anos, voltar a pelo menos ver, né? Ou pelo menos estar dentro do meu cronograma, porque mesmo estando dentro do meu cronograma, tem algumas coisas que eu não
consigo fazer. Vocês vão entender depois daqui para frente. Mas o que acontece é que depois de um tempo, eu comecei a me envolver mais no conhecimento de outras línguas e também a estudar, obviamente, para tentar passar em um concurso público. Então, o que aconteceu foi que eu foquei muito para estudar para o concurso público e às vezes eu via outras línguas, sempre gostei de ver quais são as línguas mais faladas do mundo. Então, eu sempre fui anotando as línguas mais faladas do mundo e também fui tendo uma inclinação para alguns certos processos. Então, numa época, eu pensei, eu poderia virar, de repente, um psiquiatra ou um neurologista. Eu falei, não quero fazer medicina. Eu queria alguma coisa que tivesse um pouco mais com língua. Poderia ser também a parte de letras, né, e tal, mas eu também não queria letras, né, porque, infelizmente, eu acho que o profissional de letras, muitas vezes, ele não tem um papel assim muito, né, pode ser ignorância minha, né, também, mas aí a gente pode ver com o passar do tempo, né. Depois também pensei sobre outras áreas, né, como direito, administração, pura e simplesmente, mas acabei conhecendo o curso de comércio exterior e também a possibilidade de fazer relações internacionais. Só que aconteceu que eu tinha aqui, perto da minha casa, em Barueri, a possibilidade de eu fazer, né, um curso da FATEC, né, de Barueri. Então passei na FATEC de Barueri para comércio exterior, isso diretão. Eu, na verdade, estudei por volta de uma semana, né? Mas isso é forçação de barra, porque eu sempre fui uma pessoa que estudou essas matérias, né? Então sempre estava estudando, sempre fazendo prova e tal, e estava meio fresco também, né? Então eu só peguei fundo ali para estudar algumas coisas e consegui passar. Então, graças a Deus, ali passando já para essa matéria. Desculpa se vocês estiverem ouvindo um latido aí, galera. Acontece, né? Mas o que acontece, né? Agora voltando para cá, é que eu passei e acabei vendo uma grade que eu não estava esperando. Não vi nada da grade. Na verdade, fui pego bem de surpresa e eu acabei aceitando, né? Toda essa ideia e vi lá, economia. Aí eu falei, putz, mano, economia. Aí eu lembrei que eu também tinha uma inclinação um pouco mais para conhecimentos de política, sempre gostei, então eu falei, isso é verdade. Então eu poderia também ter pensado em ciências sociais, né? Então eu comecei a aumentar o meu escopo, né? Então eu pensei em diversas coisas desse sentido, e eu falei assim, então depois que eu terminar comércio exterior, eu vou fazer economia, e fiquei desde o início com isso daí. Então aí eu fui conversando no passar do tempo com alguns colegas meus. Aí vi que alguns tinham algum interesse por alguma outra coisa para fazer na vida, alguns queriam MBA, e outra pessoa que eu conheço também queria também fazer economia. Depois de certo processo ele começou a também mostrar esse interesse por economia e a gente falava às vezes assim, de economia. Então saíram alguns eventos acalorados, eu acho que talvez, né, de certa forma ele tenha me entendido mal, mas sempre pensei de forma mais, né, um pouco mais científica das paradas, né? Então eu sempre peguei todos os processos e tentei simplesmente ficar fazendo retórica, né? Então simplesmente eu pegava alguém que era de esquerda e começava a apontar muitas coisas assim de direita. E a pessoa fala, você é muito direitista, tal, e às vezes quando eu ia pra uma pessoa de direita, a pessoa fala, não, eu sou muito esquerdista e tal. Mas isso faz parte da nossa prática, né? Se vocês sabem, eu acho que eu sou um conservador moderado, né, e tal, então seria centro-direita. Então, nada assim fora do comum. A mesma coisa se você encontrar um social-democrata, né? Então, se fosse para me desenvolver um assunto com ele, beleza, tá de boa, né? Mas agora quando vai para um marxista mais radical, ou para um anarquista, ou para um anarcocapitalista, ou para algo do tipo assim, começa a ficar muito complicado você simplesmente falar. Então, às vezes, você tem que tomar cuidado também. Uma coisa que eu aprendi, você às vezes não entrar muito nesses debates. Mas eu acabei entrando, né? E acaba sendo um exercício muito interessante porque bate muito com o próprio comércio exterior. Então tá aí. Eu entrei na parte de comércio exterior, estudei comércio exterior e também continuei meus vídeos, né? Antes, quando de eu passar, eu já postava vídeo, então falei de diversas áreas, vocês podem ver lá, que eu nem conhecia direito essas áreas, mas sempre estava lá vendo alguma coisa ou outra e colocando pelo menos alguma coisa que eu já tinha entendido. Então eu passava para vocês todo esse certo processo. Então, obviamente, estacionava muitas vezes em um conceito para algumas coisas e algumas outras coisas eu conseguia sair um pouco mais dos conceitos, né? Como por exemplo a área de teologia e tal. E aí passou um certo tempo, fui me desenvolvendo, passou esses anos, e aí eu tive um interesse maior pela parte de contabilidade também e pela parte de classificação fiscal, tanto que o meu TCC foi voltado para a parte de classificação fiscal, né? Na verdade não pura e simplesmente para a parte de classificação fiscal, mas a área fiscal dentro do comércio exterior. Graças a Deus consegui um 10 no meu TCC e foi isso que aconteceu.
E aí, no caso, né, eu continuo o curso hoje, né, já era para me ter fechado ele, mas acabei pegando uma matéria a mais e eu tô quase pensando também, porque ainda, né, estaria no último semestre agora, eu pegaria uma possibilidade que acabaram colocando de fazer um intercâmbio. Então, obviamente, se você está interessado em fazer uma faculdade, ou até mesmo ir para a própria universidade em si, né? Porque a FATEC seria uma faculdade, você também tem a universidade, né? Lá a gente tem várias faculdades dentro delas, né? Mas aqui é o que acontece, a própria FATEC, ela tem várias parcerias, coisas interessantes. Então, tá aí uma coisa que eu recomendo para vocês que é fazer a FATEC, né? Então aí está, né, todo esse certo entendimento que eu passo para vocês, e aí a gente chega para esse certo processo da contabilidade também, que eu falei nesses últimos vídeos que eu estava com vontade, mas eu também pensei em outra, seria as ciências atuariais. Então no final deste ano eu estaria já pensando em fazer as minhas inscrições aí para a FUVEST e de repente já prestar para a FUVEST e, se Deus quiser, passando para a FUVEST, eu posso aí me desenvolver mais na parte de contabilidade e quem sabe mais eu consigo algum emprego especificado, né, principalmente para a área fiscal, que eu já fiz no meu TCC, e aí eu posso desenvolvendo. Mas eu tenho, óbvio, outros interesses no passado do tempo. Posso falar para você, eu já tive vontade de abrir um próprio negócio, então sempre sou uma pessoa bem volátil, não consigo parar, eu continuo sempre trabalhando nesse certo processo. Então aí, no caso, a gente tem essa área do conhecimento que eu fui desenvolvendo e as grades, o interesse para as grades, a anotação de diversas línguas, né, as grades de diversos cursos diferentes, cursos que são administrativos e também cursos que são bem mais distantes da minha área de interesse, mas que eu tenho vontade de pelo menos aprender, quizás em um futuro distante. Então vamos lá. Aqui dentro da grade que eu coloquei para vocês, não é a grade simplesmente que eu vou passar para vocês durante os vídeos. Eu acho meio improvável que eu consiga passar até metade ou um quarto disso tudo, porque no caso eu acho que até lá eu já vou ter terminado todos esses 2 anos, né, e tal. Eu pretendo postar por volta de 2 ou 1 vídeo por semana e depois de certo processo eu vou estar passando para vocês, né, uma outra grade com outro, né, cronograma, e aí você vai estar explicando para vocês o porquê que vai estar acontecendo essas mudanças, né? Então, no caso, depois de terminado, né, já falado isso tudo, vamos aqui para nossa parte. Então tem assim, eu postei não, né? Na verdade eu coloquei dentro dos meus documentos um outro cronograma que eu tenho completo com diversas matérias diferentes. Na verdade dá para até colocar outras matérias, mas eu tentei abranger a maioria das matérias que eu tenho interesse. Então são muitas áreas mesmo, não consigo nem elencar elas aqui, mas a gente vai desde conhecimento de biologia, botânica, de medicina, né, de psicologia e outras coisas assim, aeronáutica, náutica, então tudo lá, mas provavelmente vai ser daqui muito tempo, música também, né? Então aqui tem algumas coisas que estão mais colocadas que são da minha área administrativa, né? São da área administrativa. Então temos aqui relações internacionais, ciências atuariais, temos economia, temos também a parte de conhecimentos da contabilidade, do comércio exterior, dos negócios internacionais, do direito, né? Então nós temos essas ciências que estão aqui que são muito conectadas, da TI também, né? do mercado financeiro e tal. Então todos eles estão aqui. E o que seria esses números, né? Bem, esses números eles são interessantes para balizar a gente. Seria o número de tempo que eu tenho. Então eu dividi isso daqui por volta de 1000 dias, né? Na verdade seria mais do que 2 anos e tal. Mas aí no caso nós vamos estar desenvolvendo com o passar do tempo todo esse processo. E mesmo assim você pode ver que dentro desses 1000 dias eu não consegui chegar nem um segundo para algumas matérias. E algumas continuam sendo muito pequenas. Então vocês podem ver aqui, ó. Temos aqui muita matéria, muita coisa que a gente vai estar desenvolvendo a toda a vida. Então, vamos torcer que temos uma vida longa para fazer tudo isso daqui. Mas o que acontece que vocês vão vendo aqui, ó, são segundos. Então aqui já temos a possibilidade de fazer 5 segundos. Isso dentro dos 1000 dias. Mas o que acontece, ó, eu vou subindo e vai ficando mais interessante para mim fazer. Então, aí às vezes eu só corto alguns, né? Se eu fizesse segundos, mas às vezes não acaba nem rendendo. Seria mais interessante, como eu vou fazer, eu deixar isso daí e simplesmente fazer eles no final, mesmo para fazer tudo isso daqui.
Então seria mais em conta. Então temos aqui, ó, teologia, né, patrística, que eu falei para você. Ó, agora, né, antigamente era uma coisa muito grande na minha vida, agora já tá aqui embaixo. Se você viu, não tem nem desenho aqui. Desenho seria lá mais para frente que eu vou ver esses negócios. Mas aí vocês podem ver, ó. Quanto mais a gente vai subindo, temos mais coisa, né? Uh, Temos também línguas aqui, né? Alçá, Sunda, Romeno, Punjabi. Temos até robótica aqui, ó, que vocês podem ver. Engenharia, Haka. Então aí temos diversas coisas. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada. E isso aqui também é interessante que eu vou passar para vocês, que são certificações. Então muitas das pessoas não entendem muito de certificação. Seria interessante também eu passar para vocês, né? De repente. É uma coisa que é mais provável de passar, né? Esse aqui é do mercado para a parte de TI, tem algumas coisas que são de projetos, como Six Sigma, que também é uma tendência agora. B2, né? A BT3 não existe, eu não sei porque eu coloquei, mas tem a BT2, a BT1, eles são do mercado de câmbio, tem PHRH, que seria para gestão de recursos humanos, tem essa parte também de contabilidade, de logística, aqui ó, esse CPIM, o CSCP, são tudo logística, CIA, CMA, CRC, esses são para contabilidade, o Six Sigma para projeto, né? Temos aqui também o VBA, o Power BI, são tendências que vocês podem estar vendo, né? Tem TI, estatística, finlandês, holandês, polonês e tal. Aí a gente vai subindo, ó. Temos essa parte aqui, liberalismo e neoliberalismo, né? Que era para estar assim. Na verdade, eu esqueci de mudar, mas seria teorias econômicas. Eu não sei porque eu coloquei isso daqui, mas seria teorias econômicas. Então a gente vai ver marxismo, vai ver também o conhecimento do Kalec, né? Vamos ver liberalismo, ordoliberalismo, liberalismo austríaco, clássico, anarcocapitalismo, anarcocomunismo, anarcossindicalismo. Vamos estar vendo tudo isso daí. E não importa, né, cara? Tem gente que fica falando, keynesianismo não é economia, como os ANCAPs falam. Ou os ANCAPs, né? Os keynesianistas falam que o ANCAP não é economista, ou o keynesianista fala que o marxista não é, o marxista fala que keynesianismo não é economia, aí fica essa baderna. Pra mim, economia, eu coloco como economia, porque eu não sou assim, cara. Eu acho que é legal você tá vendo, e os caras às vezes passam algumas coisas muito interessantes. Então tá aí, ó, literatura, temos algumas coisas aqui, né? Ó, administração, ó, temos também a parte do mercado financeiro, Ancord, CPA 20, e aqui vocês podem ver que é um tempo bem relativamente interessante, 15 minutos, 14 minutos por dia, quase, né? Então é uma coisa muito interessante. Temos o Bacen, pro curso do Bacen, de repente passar lá, né? Alguma coisa assim. Então sempre tem um plano A, um plano B, o um plano C, plano E, plano D, e assim vai. Ó, CAIA, FRM, esses não são muito conhecidos, mas também são do mercado financeiro. Temos a SEA, a famosa SEA, temos CGA, então, ó, o francês, MDIC, o RFB, que seria a Receita Federal do Brasil, ó, tem o PQO, tem o CNPI, e assim vai. E assim a gente vai chegando perto do nosso tempo aqui, né? Então aqui, né, a gente tem um vídeo, que seria os tempos que eu vou colocar para vídeo, e tal, e a gente vai começar, na verdade, pelos de cima. Então aqui, vocês já estão vendo que tem o primeiro ali em azul destacado, que né, eu vou colocar de novo aqui, ó, você viu? Que é essa parte de procurar trabalho. Essa parte aqui do trabalho, né, ela está dividida, né, para me procurar certificações, né, dentro do mercado, que pode ser tanto essas daí que estão aí, mas na verdade eu estou dando mais enfoque para a parte de gestão de recursos perigosos, né, que seria uma parte um pouco mais de logística, a parte de contábil, de classificação fiscal, para a área fiscal, para ser analista fiscal, né? Então, aí isso seria uma área de interesse meu, né? O comércio exterior e tal, estaria tudo aí dentro. Então eu tenho um outro programa para isso daqui, para não ficar muito repetitivo de eu procurar muita coisa aqui. Também tem para me mexer no LinkedIn, fazer as minhas mudanças e assim vai. E depois aqui nós temos, né, outras línguas, inglês, temos, no caso aqui, não línguas, né, no caso, né, isso seria um conteúdo para a gente pesquisar, seria o inglês, que seria uma língua, nós temos também outro conteúdo que seria o Excel, então assim vai. Temos direção, matemática, física, e a gente vai estar fazendo isso daqui. Então como que eu vou fazer? Bem, vamos lá. Aqui, ó, para o primeiro vídeo que eu vou fazer, nós estamos falando sobre o cronograma. Então,
seria programa pura e simplesmente. Aí eu postaria um outro vídeo, provavelmente falando sobre algum conteúdo que eu tenho estudado para a parte aqui desse conteúdo do trabalho, né? Então seria coisas relacionadas a essa parte, coisas que eu tenho interesse, coisas voltadas para essa parte do dia a dia, né? As ferramentas, os IRPs, como eles se encaixam, as certificações para certas partes do mercado, ou entendimentos da área fiscal e tal, e eu vou passar para vocês. Aí depois a gente vai falar um pouco sobre inglês, então de repente eu passo 2 vídeos sobre a parte de classificação fiscal, algo assim, comércio exterior, e depois eu falo sobre inglês, e assim vai em diante. A gente vai falar de Excel, né, de SAP, que eu coloquei em 2 aqui, mas seriam gestão empresarial e SAP, né? Nós vamos falar também sobre direção, que eu estou estudando agora, e também tem outras matérias aqui. Então a gente vai chegar de volta, né, em física, mas depois de certo tempo, né? Então a gente vai falar sobre matemática, economia e assim vai. Então eu gostaria de agradecer se você ficou até aqui. Eu não sei se eu vou postar em 2 vídeos ou algo assim. Esse vídeo até porque ele ficou grande, mas o que acontece, né, só para finalizar, vocês podem estar interessados em saber por que tem parte que está em amarelo e por que tem parte que está branco. De todos eles estavam amarelo. Então quando eu faço eu vou lá, tiro dessa parte aqui, ó, né? Sei lá, tipo, se eu fosse fazer esse aqui 7, eu jogo aqui e vai ficar 26. E assim vai. E aí, no caso, eu fiz até aqui, né? E depois eu comecei a diversificar. Eu fui reto, né, por certo tempo, mas depois eu comecei a ficar enjoado e tal, tal. Aqui, ó, já tava TI, e aqui a gente já vai para uma parte de mercado financeiro, mas eu falei, não, eu acho que eu vou ver romance, eu vou ver cálculo diferencial integral, e às vezes eu vou seguindo isso daqui. Então não seria uma coisa rígida. A gente vai pelo sentimento, a gente vai por isso daqui. Porque seria interessante a gente simplesmente fazer, né, fazer vários desses processos por dia, para a gente estar sempre aprendendo. Então, aprendendo esses certos processos, a vida fica um pouco mais fácil, você vai tendo várias intuições. Então, às vezes você está vendo alguma coisa de finlandês, você lembra de, sei lá, de alguma coisa de comércio exterior. Às vezes você está vendo alguma coisa de comércio exterior, você lembra de finlandês, sabe? É uma coisa assim. Então, a mente é complexa, às vezes você pensa em umas coisas aleatórias, e aí, se você pensa numa coisa aleatória que é boa para você, é melhor ainda, né? Então, aí, para fechar, seria basicamente isso. Expliquei para vocês o porquê dessa divisão. Então, um forte abraço.